Abram os Salmos de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoá-lo, a leitura da sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Os salmos contidos na palavra de Deus revelam a intimidade do coração de grandes homens de Deus. Quando você ouve falar sobre Salomão, Davi, quando você ouve falar sobre Abraão, sobre Jeremias, Isaías, Ezequias, Samuel, quando você ouve falar desses homens, parece que eles não tiveram lutas, não tiveram dificuldades. Parece que foram homens sobrenaturais e passaram por essa terra sem nenhum problema. Mas o livro de Salmos, ele mostra a alma destes homens. Ele mostra o que estes homens viveram e passaram. E mostram que eles não foram diferentes de nós, que vivemos hoje. Por isso que podemos dizer que os Salmos é o divã de Deus. Nos Salmos você vê aqueles que escreveram abrir o coração e dizer das suas angústias e lutas e dos seus problemas. Particularmente hoje falaremos sobre o 42. E no Salmos 42, nós aprendemos algumas coisas importantes. Ele começa dizendo que ele gostaria de ser como o servo que brama pelas águas. Ele diz sobre esse bichinho, que era um cabritinho selvagem daquele lugar. E esse bichinho, esse cabritinho, ele bebia muita água. Ele tinha dois problemas. Para fugir dos seus predadores, ele era muito rápido, muito ligeiro. E ele precisava de água, e ele precisava de águas límpidas, e de muita água. Consumia muita água. E ele tinha um segundo problema, que
Ele tinha um mau cheiro, um cheiro próprio, específico dele. E os seus predadores descobriam com facilidade onde eles estavam. Então ele precisava correr rapidamente às águas, também para poder, em mergulhando nas águas, apagar o cheiro dele e se sentir livre do inimigo. Por isso, toda vez que você ouve sobre o servo no deserto, ele está sempre correndo para o lugar de águas. Ele não se afasta de um lugar onde tem a água limpa, porque ele precisa beber e precisa se salvar. Existe um outro animal no deserto que é o camelo. O camelo é um animal próprio para viver no deserto. Ele consegue acumular uma quantidade enorme de água. E ele chega, às vezes, a andar 40, 50 dias pelo deserto sem beber. Enquanto o servo corre para as águas, o camelo atravessa tranquilo. Porque a autossuficiência do camelo em relação à água é diferente do servo. E por isso que o salmista então diz que ele deseja ser como o servo, que precisa beber todo dia, que precisa beber toda hora. Primeiro porque tem sede, e segundo porque precisa sobreviver. O crente está mais para o servo do que para o camelo. Camelos são essas pessoas que na vida não precisam de Deus. Elas se acham suficientes. Tenho água para atravessar a vida. Tenho água para atravessar o deserto. O camelo ainda consegue atravessar, mas as pessoas que se parecem com o camelo não o são. O que acontece é que essas pessoas, nos tropeços do deserto e nas dificuldades do deserto, nunca e quase sempre consegue atravessá-lo. Porque ele precisa sim de água, porque ele não tem verdadeiramente acúmulos para passar a vida. O deserto é a vida, a água é a presença de Deus. E o ser humano é um ser que precisa beber todo dia desta água. Porque essa passagem, esse caminhar, não é fácil, é difícil. E o salmista fala da sua angústia, fala dessa travessia. O deserto é a nossa vida. A crise existencial existe para todos nós, crentes ou não. Mesmo os crentes se vê às vezes diante de opressão, de choques. E quando isso acontece, muitos crentes ficam abalados. Na sua crise existencial, o escritor do Salmo 42 teve um momento assim. Onde está Deus? Onde Ele estava quando eu perdi? Onde Ele estava quando eu fui alcançado? Onde Ele estava quando eu fui oprimido? Parece que Deus evaporou. Parece que Deus sumiu. O salmista se sente assim. A vida impõe sobre nós essas angústias. Algumas são históricas. Somos angustiados pelos acontecimentos do mundo. Somos envolvidos pelo sofrimento do povo. E não depende de nós. Somos parte desse mundo e sofremos com ele. Existem sofrimentos que são nossos. Que nós, pelos nossos passos, pelos nossos caminhos, trouxemos para nós. E existem os sofrimentos fortuitos, que são aqueles que são advindos
pela opressão que está sobre essa terra. Quando alguém tem inveja de você, você se sente mal. Quando alguém concorre e compete com você, você se sente mal. Quando alguém se levanta contra você, você se sente mal. Nós interagimos com o mundo. Existem pessoas que não gostam de você gratuitamente. Você não fez nada, você não agiu em nada, você não produziu nada para aquilo, mas as pessoas naturalmente não gostam de você. Isto te dá angústia. Isto produz em você um mal-estar. Buda, na sua doutrina, ele diz uma coisa incrível, ele diz que viver é sofrer. Não é isso. Mas o Buda, que não tem sabedoria nenhuma, achou que, como só tem sofrimento e ele deve ter sofrido, então ele diz que nesta vida você precisa aprender a congelar o seu ego. Você precisa aprender a ser insensível. Você precisa aprender a estar acima da dor. Daí você não sofre. E toda a filosofia budista oriental conduz as pessoas a isso. E é por isso que você vai num funeral oriental, você não vê ninguém chorando. Está ali a pessoa mais querida. Eles comem bolo, eles tomam sopa, eles estão ali felizes. Eles tentam assimilar a dor e não vivê-la. Deus não quer isso. Mesmo sabendo que neste mundo é um mundo de opressão, é um mundo de dor, é um mundo difícil. O próprio Senhor disse que teríamos aqui aflições. O Senhor não tem prazer que vivamos nessas condições. O salmista estava confuso quando ele pergunta: o teu Deus onde está? O teu Deus evaporou. Veja no versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando você toma para si que Deus não está atento à tua vida, a primeira coisa que acontece é essa: você chora copiosamente. Sabe, quando você tem dúvidas se realmente Deus está te olhando, te acompanhando e intervindo na tua vida, quando você tem dúvidas disso, a primeira coisa que acontece é chorar. Você chora. E olha o que o salmista diz: de dia e de noite. Chorar é bom. Eu sou um grande chorão. Faz parte da minha sensibilidade. Quando estou triste, eu choro. Eu expresso os meus sentimentos. Só que não choro dia e noite. Só que não choro amargurado todo o tempo. Porque quando você chora sem parar, é sinal de que você não confia que Deus está presente e que Ele pode agir sobre a tua vida. Na experiência da perda do meu filho, o que mais me doía era quando as pessoas diziam assim: onde está o teu Deus? Onde Ele estava quando aconteceu? E aquilo doía o meu coração. E eu tive momentos de dizer assim: e onde Ele estava? Porque não tinha compreensão. A primeira coisa que se manifesta em você é o versículo 3. Choro de dia e choro de noite. Olha se não tem acontecido isso com a sua vida. Lamentar, sofrer, faz parte. Mas quando você não tem um espírito de consolação sobre a sua vida, é porque você não acredita em Deus. A segunda coisa que acontece, quando você não crê que Deus é presente em você, a segunda coisa, você perde a vontade de louvar a Deus. Ninguém consegue cultuar a Deus quando você está triste demais. E quando você diz assim: onde está Deus nisso?
o teu louvor não sai. Olha o versículo 4 que diz: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Mas a alma estava abatida. Ele diz: fui à casa de Deus e não consegui louvar. Eu, quando estou muito abatido, eu vou orar a Deus e peço o espírito de consolação. Porque se não vier o espírito de consolação, eu não consigo louvar a Deus. Por que as pessoas não têm força para vir à igreja? Porque elas não acreditam que Deus está presente na vida delas. Quando você acredita que Deus está presente, você quer louvá-lo. Você quer estar na sua presença. Quando você não acredita que Ele pode mudar sua vida, você quer sumir. O salmista diz isso. E ele estava envolvido no mundo de sensações, com a alma perturbada e abatida, quando ele diz: por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas diante de mim? Ele está confuso. Ele está vivendo um ciclo de lágrimas, de agonia, de falta de louvor e de perturbação. E nesse meio tempo, quando você não acredita que Deus pode estar presente, você vive um misto de incredulidade, de bronca, de ódio, e um misto de adoração. Olha o que o salmista está dizendo. No mesmo versículo ele diz: porque está abatida a minha alma? Porque a minha alma está perturbada. Daí ele vira e diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No mesmo versículo ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. E depois, num sentido contínuo da palavra, ele quer adorar, ele quer fazer algo para sentir. Uma vez nós fomos viajar para o Chile, e eu nunca tinha sentido o que significa ficar assustado dentro de um avião. Eu andei na minha vida profissional e missionária muito de avião. Aprendi a andar de avião e não me assustar. Mas aquela viagem, quando o avião passava por cima da Cordilheira dos Andes, aconteceu alguma coisa. E o avião começou a balançar, 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 balançar. E aquele mal-estar, o avião subia, descia, e aquelas caídas enormes. Você começa a ouvir dentro do avião: meu Deus, oh Senhor. Pessoas que estavam tomando o seu uísque bem gostoso lá, com bastante gelo, ele começa a rezar, ou orar o Pai Nosso. Você começa a ouvir a Ave Maria. Quando a alma fica aflita, assustada, ela oscila entre incredulidade, entre estar bravo, e oscila entre buscar a Deus. O salmista passa isso quando ele oscila entre as duas coisas. Quando o teu coração está assustado, e você tem dúvida que Deus estava presente na tua vida, você é um meio incrédulo, você é um meio ateu, misturado com um cristão de meia tigela. Você reza Pai Nosso com Ave Maria de trás para diante e de diante para trás, e você mistura glória a Deus com palavrões. Nossa alma oscila nisso. Não sei os que já viveram aqui momentos de grande susto. Você não sabe o que fazer. Na experiência da viagem para o Chile, eu me lembro que eu descansei. Por um momento assustou-me o coração, mas eu descansei. Eu disse: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele é capaz para fazer todas as coisas. Quando o avião desceu no aeroporto,
Havia um problema no trem de pouso. E ele bateu na pista e virou sentido contrário. Assim, enviesado de lado, numa diagonal. E eu disse, ele vai passar no meio do aeroporto, ele vai levar aqueles aviões, ele vai derrubar aquele prédio lá. O avião tinha mais de 300 pessoas. Eu disse, vai ser uma carnificina só. Sentei no banco e diz, o Senhor sabe o que faz. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. E eu estava em paz. Olhava para a aeromoça dizia assim, calma! Eu disse, coitada, se ela já está falando calma, a coisa está feia. A coisa está difícil. As pessoas não sabiam onde fazer o sinal do Pai. Benziam a cabeça toda, o peito, a roupa, tudo, o céu, o chão. Como as pessoas na hora da morte se lembram de Deus. Você via todos assustados, muito poucos estavam sentados, tranquilos, esperando o pouso. Quando o avião bateu no chão, dava para sentir como ele estava desgovernado. Aquele balanço, a direção errada. Não era a pista, era a grama. E você dizia assim, aonde vai parar? As pessoas estavam desesperadas. Queridos, quando você não tem confiança que Deus está presente, a tua vida é um pouso deste. Quando você não tem confiança de que Deus está agindo, é um pouso desta ordem. Quando você acha que Deus evaporou, quando você acha que Deus se escondeu, quando você acha que Deus está fazendo qualquer coisa, menos olhando para você, o desespero toma conta. E isto vale para a tua vida em todas as áreas. Se você acha que Deus não está agindo na tua vida, por isso que você está tão assustado com a vida financeira. Se você não acha Deus intervindo na tua vida, por isso que você acha que a tua família está destruída. Se você crê num futuro horroroso, destruído, é porque você não crê que Deus está presente, interagindo com você e te abençoando. Coitado de você, quando você acha que Deus evaporou. Essa instabilidade em você, essa devoção oscilante, é próprio daqueles que estão em estado de constrangimento com o Senhor, duvidando da sua presença. No versículo 10 você pode ver, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Quando você não crê que Deus está presente, abre uma ferida mortal nos seus ossos. Cristo é soberano sobre a minha vida, e eu sei em quem tenho crido, e eu sei o que o Senhor está fazendo sobre a minha vida, e eu sei porque deste momento tão duro que passo. E naquela imagem dolorida, de ter que tirar a água do túmulo para que o caixão descesse, porque caía uma chuva torrencial em São Paulo, o meu coração glorificava a Deus. Eu sentia o perfume do Senhor. Eu sabia que não tinha terminado nada. Deus estava no controle. Mas se você, nas suas perdas, nas suas lutas, você estiver fora desta consciência, então o teu corpo apodrece de dor. Eu falava do Filipinho aqui conosco, quando nós orávamos por ele, e alguém dizia assim, ele tem alguma coisa errada. Eu disse, em nome de Jesus, não tem nada errado. Se nós não tivéssemos tido essa confiança, e a mamãe não tivesse tido essa confiança, o Filipinho hoje não estaria na casa de Deus cantando hinos de louvores a Deus. Para alguns, ele tinha algo errado,
Mas para Deus era apenas um tempo da sua existência. O versículo 10 talvez seja para você que está me ouvindo, que sente a vida destruída, sem forças, arruinado, porque você acha que Deus evaporou. Você não confia que Deus está presente. Como que você pode se libertar desta alma deprimida? Primeira coisa, por que está abatida a minha alma? Por que está abatida? A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar assim: Jonas, por que está abatida a tua alma? E aí você pergunta, por quê? Por quê? É muito importante você aprender a fazer essa pergunta para você: por que a sua alma está abatida? Para com calma e vai ver os motivos do abatimento. Se a sua alma está abatida porque você ouviu uma história, porque é uma guerra, porque é uma situação econômica, porque é uma crise, você sabe que você está sofrendo por um estado histórico, por uma situação do teu país, da tua cidade. É impossível hoje viver no Rio de Janeiro sem estar abatido e preocupado. Isso você ora a Deus, e Deus vai te ensinando a viver nesse mundo hostil. E a amargura acaba. Pergunte o porquê. Nós temos às vezes o hábito de punir pessoas que não têm nada a ver com o nosso abatimento. Às vezes vejo os filhos derramar sobre mães palavras duras, a sua inquietude, e a mamãe não fez nada. Absolutamente nada. Vejo esposas pagar preço. Vejo maridos pagar preços. Namorados e namoradas, amigos. Vejo familiares pagar preço. Pergunta para você: por que está abatida a minha alma? E responda com verdade no coração: olha, a minha alma está abatida por este motivo. Tomando consciência do motivo pelo qual está abatida a tua alma, você pode trabalhar o repouso deste estado amargurado. Então é importante você perguntar. A segunda coisa, o auxílio de Deus não falha. Se você ver nos últimos versículos, você vai ver: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. É muito importante você conhecer português para poder ler a palavra. O salmista, dentro de toda a sua inquietude, dentro de toda a sua oscilação, ele diz ainda, apesar de tudo, ainda eu louvarei. Oh, meu Deus. Diga comigo, ainda. Diga, ainda. Quando a tua alma estiver abatida por qualquer uma dessas circunstâncias da vida, diz, ainda eu te louvarei. Ainda eu te louvarei. Deus não se afastou de você. Deus não evaporou de você. Deus não sumiu, nem tomou o Doril. Glória a Deus. Porque Ele está presente ainda. Ele diz, ainda não terminou o tempo. Um dia desse eu estava vendo um jogo de futebol, 45 minutos, disse, perdeu, acabou. Alguma coisa disse no meu coração, ainda não acabou. O comunicador dizia que só acaba quando termina. Ou termina quando acaba, uma coisa assim. Sabe, aconteça o que aconteceu, ainda Deus é Deus, ainda Deus está pronto, Deus está ao teu lado, ainda Ele está pronto para reverter todas as situações.
É como a pregação que eu fiz esse dia. Ele vem porque Ele ama. Ele chegaria a Lázaro porque Ele amava Lázaro. Ele chegaria em tempo certo de levantar. O Senhor não chega atrasado, o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor não cancela o seu compromisso. Ele vem porque Ele te ama e ainda, Ele está atuando sobre a tua vida. Ainda Ele está presente sobre você. E o salmista então encerra o salmo dizendo que o Senhor é o meu Deus. Ele diz, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha como é que ele termina. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Digam comigo, Ele é a minha salvação e o meu. E depois o que tem? Tem ponto final. Depois de toda a oscilação, depois de toda a reclamação, Ele diz, c'est fini, acabou. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ponto final. Deus não evaporou. Diga assim, Deus não sumiu. Deus está presente na tua vida. Você precisa aprender uma coisa e eu vou encerrar com isso. Não tenha Deus como um pastor alemão. Um cachorro, não pastor. Um cachorro. Existem pessoas que acham que Deus é um pastor alemão. E Ele tem obrigação de ficar do teu lado. Não pode entrar nenhum vírus em você. Não pode entrar nenhuma bactéria em você. Não pode acontecer nada com a tua vida, que você já vai reclamar. Onde está meu Deus? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus que não matou essa bactéria? Cadê meu Deus que... Olha, queridos, essa teologia é uma teologia que leva as pessoas à incredulidade. Eu vi um grande pregador nosso dizer assim, ali está o irmão, e aqui está o bandido. E o bandido com a arma dá um tiro. Tá. E um anjo desce dos céus e pega aqui a bala no meio, aqui, ó. E o crente não foi atingido. E a igreja dá glória a Deus, aleluia, todo mundo. Aí quando você vê um crente assaltado, você perde a fé. Quando você vê, como nós vimos nesses dias, um marido caído na praça próximo da nossa empresa, e a sua esposa, uma serva de Deus, dizia assim, Deus, ressuscita meu marido, ressuscita meu marido, ressuscita meu marido. E nada aconteceu. E as pessoas diziam assim, onde está o Deus? Esse tipo de pregação induz as pessoas a um conhecimento errado. O crente fica doente? Sim, pode ficar doente. O crente pode ter perdas? Pode ter perdas. O crente pode ter um vírus, uma bactéria? Pode ter. Você diz, e onde está Deus? Deus está na cura, Deus está na continuidade. E se morrer, não morremos. Deus está na vida eterna. Deus está na continuidade. Meu filho foi com Deus, nós estamos aqui cuidando de vocês. Apesar da saudade, da dor, nossa vida não acabou. Batizamos nesse tempo de 14 anos, batizamos mais de 1.000 pessoas, levamos mais de 1.000 pessoas a Jesus, salvamos muitas vidas da morte eterna. Os amigos que estudavam com meu filho, grande parte deles se converteram, alguns deles hoje são pastores.
Um dia desse abracei um querido servo de Deus em Osasco, que foi companheirinho dele no Senai, e eu dizia, como você está? Ele disse, sou um pastor, graças à vida do teu filho. Deus está na continuidade de todas as coisas. Para você é uma grande perda, para Deus é uma continuidade, uma semente que foi. Quando eu chegar nos céus, vou ver Jesus, vou ver os discípulos, e depois de tê-los visto todos, eu vou encontrar com meu filho, abraçá-lo, porque ele está lá. Porque a palavra de Deus diz que ele está lá, e eu vou me abraçar. E vou ser feliz, porque o Senhor não termina as coisas. Ele faz tudo perfeito. Sabe, você precisa aprender que as coisas acontecem conosco também, com os crentes. E Deus está atento. Deus está atento à nossa vida. Ele não nos abandonou, Ele não sumiu, Ele não evaporou. Ele está presente em minha vida, na sua vida. E quando alguma coisa acontece, Ele cuida, Ele aciona de forma a arrumar, a acertar, a conduzir. Meu Deus não é Buda, que diz que viver é sofrer. Eu sofro algumas horas, eu choro alguns momentos, eu tenho sentimentos e sensações, eu tenho emoções por perdas, mas estou longe de ser infeliz. Estou longe de ser miserável. Estou longe de ser um ser desprezível. Sou abençoado, sou feliz, viverei eternamente com o Senhor. E apesar de todas as perdas, a bênção e a graça de Deus está comigo, porque a sua graça me basta e o seu poder está em mim. E na minha fraqueza eu me reverto e me constituo em força e passo por essa vida como uma corça, procurando água todo tempo, porque eu não sou um camelão, eu sou uma corça que preciso de água, porque eu tenho sede de Deus, porque eu tenho sede do seu poder, eu tenho sede de louvá-lo, eu tenho sede da sua presença, e não troco nada pelo meu Senhor. A prioridade da minha vida é o meu Deus, não substituo nada por Ele. Ele é importante, Ele é a prioridade, Ele é a minha primeira coisa que eu tenho que fazer. Nada troco pelo meu Deus. Não há festa desse mundo que me leve, que substitua, não há final de campeonato, não há coisa nenhuma que me tire da presença de Deus e me afaste do culto menor que seja, do momento menor com meu Deus, porque eu sou corça, eu não sou camelo, eu sou corça, eu sou corça, eu sou corça, e eu quero as águas, eu quero beber das águas, eu quero estar tomado das águas, e o meu Jesus não o substituo, não preciso de Buda, nem de Confúcio, nem de coisa nenhuma, preciso apenas dele, o Deus da minha salvação, porque Ele é o meu, porque Ele é o meu, ponto final, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é ponto final. Glória a Deus.